Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos capítulo 20, os versículos 33 e 34, que nos dizem assim: De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. O tema, um exemplo contra a cobiça. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 8, que traz por título Naamã é curado da lepra. Nesse texto, o apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso e ele está apresentando, fazendo um breve relatório de como ele serviu a Deus. Ele sabe que esta é a última vez que provavelmente ele os veria, que provavelmente ele estaria reunido com eles, e ele está apresentando um pouco da sua vida, como que de fato ele serviu a Deus. E ele está dizendo: eu nunca cobicei coisa alguma, nunca cobicei a prata, nunca cobicei o ouro, nunca cobicei as vestes. Provavelmente ele está fazendo menção desse texto que nós estamos estudando no capítulo 5 de 2 Reis, quando Naamã oferece tudo isso ao profeta. E quando Geazi vai em busca dessas coisas, desses materiais, e Paulo usa aqui uma palavra muito interessante, que é a cobiça, que é o desejo de lucrar, a busca pelo lucro, independente do que esteja sendo comercializado. Essa tentativa de negociar a palavra de Deus, essa tentativa de se relacionar com a pregação do Evangelho como se fosse um comércio, como se fosse uma mercadoria a ser comercializada. E ele diz: tudo que eu precisei, não só eu, mas aqueles também que estavam comigo, aqueles que estavam sob minha responsabilidade, foi mantido, foi nos dado sustento, roupa, tudo que nós precisávamos foi feito por estas mãos. Foi trabalhado, foi produzido por estas mãos. Ou seja, ele está dizendo: eu trabalhei, eu tinha outra profissão, eu tinha uma outra atividade para servir a Deus, para conseguir suprir as necessidades que nós tínhamos diariamente. Lógico, irmãos, que aqui ele não está falando contra a devida remuneração daqueles que se entregam totalmente para fazer a obra de Deus. Mas ele está combatendo os abusos. Ele está combatendo aqueles que ilegitimamente querem enriquecer usando a palavra de Deus. Usando Deus como plataforma para, através dos milagres de Deus, quando Deus realiza milagres em suas igrejas, quando Deus realiza milagres em seus ministérios, eles trazem aquilo para si, usam aquilo como propaganda, usam aquilo como plataforma para se promoverem, para adquirirem mais riquezas. Não faz sentido, irmãos, termos pastores milionários por causa da pregação do Evangelho. Não faz sentido em um país de miseráveis, em um país de pobres. E percebam que estas igrejas mentirosas, estas igrejas que usam a palavra de Deus para enriquecimento, elas estão nos países mais pobres. Então não faz sentido isso. Quando na verdade nós deveríamos estar a serviço desta sociedade. Quando na verdade nós deveríamos estar fazendo a obra de Deus como o Senhor Jesus nos ordenou. Porque o Senhor Jesus é o mesmo. O mesmo Senhor que curou Naamã de sua lepra. O mesmo Senhor que o mandou ao rio para que o profeta nem aparecesse. E o profeta próprio teve este cuidado de não aparecer, de não vincular aquele milagre a ele, de não vincular aquela cura à sua imagem, mas simplesmente o nome do Senhor ser glorificado. No final, Naamã entendeu isso. Agora, qual é a mensagem que estas pessoas estão transmitindo para a sociedade? A mensagem de que eu posso usurpar o bem das pessoas.
Eu posso invadir a casa das viúvas, eu posso invadir a vida dos órfãos, explorar as suas misérias para aumentar o meu lucro, para aumentar o meu faturamento mensal, porque eu tenho que bater uma meta. Não são igrejas, são indústrias da fé, são empresas da religiosidade. Não representam o Senhor Jesus, representam apenas os seus interesses corporativos. Exclusivamente o comércio da religiosidade. Não é a glorificação do nome do Senhor. Nós devemos orar, e não apenas orar, mas vigiar também, para que os nossos púlpitos estejam limpos desta mazela, para que este mundanismo, para que esta obra do diabo não alcance nossas igrejas, não alcance os nossos púlpitos, que a pregação que dali sai sejam pregações genuínas, vindas do coração de Jesus, vindas do Evangelho de Jesus, diretamente do Espírito Santo, através da sua palavra, para o coração e para as vidas daqueles que precisam, daqueles que necessitam, daqueles que desejam a presença de Deus, daqueles que buscam o nosso Senhor, que o encontrem e sejam encontrados por Ele, e assim sejam abençoados. Que da mesma forma o Espírito Santo abençoe as nossas vidas, que da mesma forma o Espírito Santo esteja sobre a sua igreja, movendo sobre ela a sua unção, para que possamos de fato fazer a sua obra. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem em paz.